Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um sermão dominical. Então, como é nosso costume, nós vamos ouvir um louvor antes, que é o louvor tema das nossas mensagens, que é com o nosso irmão Azaf Borba, foi graça. E logo após nós estaremos meditando no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, na entrada triunfal de Jesus. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntar a uma voz: voltados para mim. Como você irmão venceu e chegou aqui, e falarei de Jesus que me amou e que por este pecado assim mesmo se entregou. Graça e paz a todos, né? E a todas. Eu estou muito feliz porque tem amigos especiais hoje. Tem uma pessoa, um pastor amigo, pastor Israelito, que é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, é um amigo, é um pastor. E todos os irmãos que sempre aos domingos, né, nós temos conseguido chegar muito longe, e eu louvo a Deus. E há muito tempo eu descobri que a gente não precisa fazer mensagem, ela já está na Escritura, a gente precisa expor. Então nós vamos ler hoje em Lucas, capítulo de número 19, do 28 ao 44. Lucas 19, do 28 ao 44. O tema, o título, é o pranto de Cristo por Jerusalém. Esse é o
o título, o nome do sermão: O pranto de Cristo por Jerusalém. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí ao entrardes achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conhecestes o tempo da tua visitação. Hoje é um dia de lembranças. Há muito tempo eu estava junto com o pastor Israelito numa sala de aula, e um dos livros do James Braga, faz muito tempo, dizia assim: um dos temas era: o príncipe da paz prediz a guerra. E hoje nós vamos meditar nesse texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sobre essa visitação. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, é necessário que a gente conheça. Jesus acaba de fazer um milagre. Ele está saindo da Galileia, lá no norte, e ele está a caminho da Judéia, que fica bem no sul. Jesus Cristo acabara de fazer um milagre de cura de um cego, e as multidões vêm, e ele vem para Jerusalém. E quando ele vem a Jerusalém, aqueles que creem que ele é o Messias, eles vêm para celebrar a Páscoa. Então, aqueles que creem que Jesus é o Messias estão imaginando que Jesus vai tomar o poder. E Jesus agora vem para Jerusalém. E o que o povo não sabe é que esta Jerusalém vai rejeitar o seu
rei. E aí eu dividi esse texto em a entrada do rei em Jerusalém, a vinda do rei produz alegria nos discípulos e o pranto do rei por Jerusalém. Então, quando Jesus vem para Jerusalém, ele vem chegando a Jerusalém, a sua entrada ela é uma entrada dramatizada. Os profetas do Antigo Testamento muitas vezes utilizavam este recurso de dramatizar as suas mensagens. Então, no Antigo Testamento, quando um rei ia à guerra, ele ia num cavalo. Mas quando o rei vinha em processo de paz, ele vinha montado num jumento. Significa que ele é um rei de paz e em paz. E esta entrada foi dramatizada. Jesus agora vai mostrar que ele é o rei que Israel esperava. Está havendo conflitos entre Israel e Roma. Então, tudo está caminhando para que Roma ataque Jerusalém e destrua no ano 70. E Jesus vai fazer a sua visita a Jerusalém. E aqueles que eles não reconheceram o rei que podia salvá-los. Então, essa entrada é dramatizada. E dito isto, iam caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Então, Jerusalém fica no alto do monte, e sempre que se fala em Jerusalém, fala em subir, ou se está vindo de lá, fala em descer. Diz assim, e aconteceu que chegando perto de Betfagé, o Talmud diz que era nas cercanias, era a periferia de Jerusalém, e de Betânia, que fica a 14 quilômetros, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está aí, ao entrardes achareis preso um jumentinho em que um homem ainda não montou. Soltai-o e trazei. Então Jesus agora ele vai mostrar que ele é o rei Messias, o rei prometido no Antigo Testamento, principalmente quando o autor do Antigo Testamento, o profeta, diz, eis o teu rei, humilde e montado no jumentinho, o profeta Zacarias. Então Jesus vem e ele tem essa profecia na cabeça. E ele vai entrar como rei. Porque se Jerusalém o aceita, seu destino teria sido outro. Mas a rejeição do Messias, do rei Messias, tem consequências devastadoras. Não só para ele, mas para qualquer um de nós. Então o que acontece? Jesus agora ele vai dramatizar, ele vai mostrar, ele vai fazer com que as pessoas lembrem da profecia de Zacarias que diz, eis o teu rei, que vem humilde, montado no jumentinho, filho de uma jumenta. Então Jesus manda os discípulos pegarem um jumentinho para que ele possa entrar em Jerusalém sobre o jumentinho e que todas as pessoas possam ver, cumprindo-se a profecia de que eis que vem o rei. Então Jesus está anunciando a Jerusalém que ele é aquele por quem eles esperaram durante tanto tempo e a quem eles estavam esperando, e o único capaz de salvá-los. E essa entrada não foi uma entrada intempestiva, foi uma entrada planejada. Jesus já havia combinado com os donos do jumento. É tanto que Jesus diz o seguinte, vão lá, peçam isso e tem uma senha. Se eles perguntarem, não reconhecendo vocês,
para que vocês estão desprendendo esse jumento, vocês digam, o Senhor precisa dele. Então esta era uma senha, significando que Jesus já havia acertado, e aí eles liberaram, porque Jesus não faz nada intempestivamente, ele não faz nada sem planejar. Um dos nossos grandes problemas é a nossa incapacidade de compreender as verdades espirituais, por isso elas precisam ser muitas vezes dramatizadas. E outra é a nossa intempestividade, é fazermos tudo de forma intempestiva, sem planejamento. Mas Jesus vai em outra direção. E ele diz assim: e indo, os que haviam sido mandados acharam como lhe dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa deles. Mas era uma entrada também pacífica. Jesus vem no jumento para mostrar que ele é um rei de paz. Que ele vem em paz, que ele vem para trazer paz. Mas Jerusalém e os seus habitantes têm que escolher entre a paz oferecida por Jesus e a guerra que prestes está para desabar sobre eles. E é assim que nós vivemos. Nós estamos constantemente diante desta escolha de viver em guerra. Em primeiro lugar, uma guerra interna, uma guerra psicológica, a ausência da paz, a hostilidade em relação a Deus. E nós vivemos achando que a gente pode resolver as coisas sempre na guerra. Sempre se vem um poder contra nós, nós devemos ir contra ele com um poder ainda maior. E Jesus Cristo entra em Jerusalém como o rei da paz. Como o rei que traz paz. E Jesus é o único que podia trazer paz àqueles corações inquietos, aqueles corações machucados pela bota romana, aqueles corações machucados e também endurecidos pela interpretação equivocada dos seus líderes. E aí, o que acontece? Vem Jesus como um rei de paz, oferecendo-lhes paz, não só a eles, mas a mim e a você, em um mundo de conflitos, em um mundo beligerante, em um mundo de guerra. Jesus vem e ele não está arrancando os cabelos da cabeça. Ele não está preocupado, ele não está atribulado com a proximidade dos romanos, com o poderio dos romanos, ele não está, porque ele sabe quem está no comando. E ele é o rei de paz. Ele é aquele que vem trazer paz para a minha vida e para a sua. Ele é aquele que aquieta os corações. Ele é aquele que dá razão e direção à nossa vida. Ele é aquele que, quando nós seguimos as suas diretrizes, as suas orientações, nós nos damos bem. Ele é aquele que não nos conduz para a guerra,
mas nos conduz para paz, paz com Deus, paz com o próximo, mas acima de tudo, paz com nós mesmos. E aí Jesus entra em Jerusalém. Agora ele vai para Jerusalém, melhor dizendo. E quando ele está no alto do monte, olhando para Jerusalém, ele agora percebe a alegria dos seus discípulos. Os seus discípulos estão celebrando. O pessoal que veio com ele, lá da Galileia, gente humilde, gente que tinha dificuldade de pronunciar certas letras hebraicas, certas sílabas, gente que tinha um sotaque, gente que era hostilizada, gente que era assim semelhante a nordestino. Os outros tinham um complexo de superioridade em relação a eles. Esse povo vem e esse povo vem celebrando. Sabe por quê, meu amigo? Porque quando Jesus entra na minha vida e na sua, e quando nós entramos na vida que Jesus oferece, nós passamos a viver uma vida de celebração. Eu não compreendo tanta gente que se torna cristã, entre aspas, e a vida dele perde a graça. E a vida dele perde a celebração. E a vida dele ou dela se torna, ao invés de se tornar leve, ao invés de se tornar júbilo, ao invés de se tornar recreação, ao invés de se tornar motivo de felicidade, a pessoa se transforma em alguém com um fardo pesado, difícil de carregar. Alguém que antes sorria, mas que agora não sorri mais. Alguém que parece que está com seu estado de vigília aceso 24 horas, que tem dificuldade até para dormir. E aí essa entrada é celebrada assim. E quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E por que que esse povo celebrava? Por que que esse povo, a vinda de Jesus Cristo, traz esse regozijo, essa erupção de adoração? Porque quando eu e você sentimos paz na alma, quando eu e você permitimos que Jesus entre na nossa vida e quando nós também entramos na dele, então uma alegria, um gozo profundo toma conta de todo o nosso ser, quando Jesus reina, quando nós o recebemos como rei, quando nós entregamos a nossa vida para que ele governe, para que ele seja Senhor, para que ele dite o destino, para que ele mostre as diretrizes, porque muita gente se torna cristã, entre aspas, com o volante na mão, com as rédeas da vida na mão, querendo controlar a vida e querendo simplesmente que Jesus facilite a vida. Jesus não é o Salvador, nem o Senhor, mas é alguém que facilita. Ele soube que tem alguém que tem poder, que é maior que ele. Então aí a pessoa vai para Jesus, não para que ele seja Senhor, não para abrir mão dos seus planos. É tanto que as pessoas cantam os planos que foram embora, né? Eu quero de volta o que é meu. Eu não estou disposto a abrir mão, eu não estou disposto a ser diferente, eu quero continuar, eu quero só a ajuda dele
para que os meus planos se concretizem. Eu não estou atrás de mudar de vida. Eu quero continuar o mesmo, só que eu não posso levar a cabo os meus planos, então eu vou à igreja para que ele me ajude a transformar os meus sonhos em realidade, mas eu não quero saber dos sonhos dele. Esta é uma triste realidade hoje. Mas quando você abre mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos de Cristo, para que Cristo entre e governe, então há motivos de você agradecer a Deus pela entrada de Jesus Cristo na sua vida, pela entrada de Jesus Cristo na sua história e pela sua entrada no plano de Deus. Então é maravilhoso a gente descobrir que Jesus entrou em nossas vidas e que nossas vidas agora têm diretrizes e que nossas vidas agora são vidas de celebração e que são vidas que se manifestam em profunda adoração, em profunda gratidão. É gente que celebra a vida, é gente de bem com a vida, é gente que não está enlouquecendo por causa do caos, é gente que está lembrando de tudo que Jesus fez e que ele é poderoso para fazer e que ele é o governador que eles querem. E nós temos que saber isso, quem eu quero que governe a minha vida. Porque a pior opção é quando eu quero governá-la. Porque a minha vida e a sua não fica sem um governante. Mas a pior opção é quando nós resolvemos governá-la. E a melhor opção é quando nós permitimos que Jesus governe, que ele seja o centro, que ele seja tudo. Conta-se uma história, é claro que essa história é fictícia, de que o jumentinho que ele usou, no outro dia, saiu de casa e foi pelo mesmo caminho. E aquele jumentinho esperava ser aplaudido, esperava ramos pelo caminho, esperava uma multidão, mas não encontrou. Pelo contrário, encontrou o pessoal que deram nele pauladas, que o apedrejaram e o afugentaram. E ele chegou em casa triste e perguntou à mãe por quê. Da reação das pessoas entre o primeiro dia e o segundo dia. E ele disse: mãe, por que no primeiro dia eles estenderam ramos, vestes? Por que eles bradavam em alegria? E por que no segundo dia eles jogaram pedras e deram pauladas em mim? Ela disse: a grande diferença entre o ontem e o hoje era aquele que estava sobre você. A grande diferença na vida é quem a governa. A grande diferença na vida é com Jesus ou sem Jesus Cristo. A grande diferença é quem manda em nosso coração, quem tem a primazia, quem nos leva a adorar a Deus. Porque quando você tem paz, quando você jubila diante de Deus, então você irrompe em adoração, e esse povo clama e diz, por todas as maravilhas que tinham visto. O verbo está no passado. E quantas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas que ainda estão por vir, que nós esquecemos aquelas que ele já fez. Vou repetir.
Quantas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas que nós esperamos de Jesus, que ainda estão por vir, que nós esquecemos de celebrar aquelas que ele já fez. De nos ter chamado, de nos ter salvo, de nos ter alcançado, de nos ter dado dons, de nós termos acordado da família, da saúde, da vida. E esse povo aqui está celebrando em alta voz, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Eles estão celebrando, eles estão dizendo essa paz que está no céu, ela irrompe, ela invade a terra, ela jorra como um rio caudaloso na minha direção e na sua direção. E esta paz, que era tudo o que Israel precisava, estava jorrando na direção deles, mas eles não conseguiam enxergar isso, eles não conseguiam perceber isso, eles não conseguiam ver que naquele rei humilde vinha com ele a paz do céu, que ele trazia a paz que vem do céu, a pó uranu, ou seja, partindo da parte de, descendo de, vindo do céu. Aí ele diz assim: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. É um povo que crê que Jesus é o Rei Messias. E quando eu creio que ele é o Rei Messias, então eu tenho motivo para celebrar. Então eu tenho motivo para festejar, então eu tenho essa paz que jorra dos céus, e aqui há o que a gente chama em teologia de um paralelismo sinônimo, onde ele diz a mesma coisa na linha de cima e a mesma na linha de baixo. Ele diz uma coisa na linha de cima e a mesma na linha de baixo, usando palavras diferentes. Ele diz paz no céu, glória nas alturas. Paz no céu, glória nas alturas. A Irene, a paz que vem do céu, é a glória que desce das alturas, que estava encoberto. O pacificador, aquele que veio para encher a minha alma de paz, aquele que trouxe a glória das alturas para a minha vida e a sua. Não era percebido pelos judeus. Estava tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Tudo por causa de uma interpretação equivocada. Tudo por causa do materialismo predominante, das preocupações. Eles estavam com uma mente instruída por uma teologia equivocada e seus corações estavam presos por questões de ordem política e suas almas estavam angustiadas, amarguradas por causa da sua situação social e sociopolítica. E estas coisas juntas impediram que aquele povo contemplasse aquele que traz as alturas para a nossa baixeza. Aquele que coloca o céu à disposição da terra. Aquele que traz Deus ao homem. Aquele que pode ser socorro bem presente
na hora da angústia. Mas o povo não conseguia ver, porque estava preocupado com Roma. Porque estava amargurado por ser dominado. E porque tinha uma teologia equivocada de que Jesus não era o Messias, porque eles esperavam um conquistador, porque eles esperavam alguém com armas na mão, porque eles esperavam uma espécie de super-herói. E eles não imaginavam que o nosso grande problema está na nossa interioridade, não do lado de fora. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Se você mudar todas as estruturas do mundo, se você mudar as estruturas políticas, as estruturas religiosas, as estruturas sociais, se você mudar todas as estruturas que foram criadas para o nosso bem, mas não mudar o ser humano, ele as estraga de novo. Porque o mal do ser humano está dentro dele. Então o projeto do mundo é mudar fora. É mudar a praça, é mudar a escola, é mudar a forma de governo, é mudar a política, é mudar as estruturas. E esquece de que não adianta mudar a estrutura para um homem que está enfermado na alma. E só Jesus Cristo pode trazer cura para esta alma doente. Então, à medida em que Jesus entra na vida dos seus discípulos e eles têm paz, e eles irrompem em adoração a Deus, e eles conseguem ver o que Jesus já fez por eles, e eles conseguem estar felizes pelo que já receberam, então eles estão preparados para receber novas coisas, estão preparados para fazer tudo diferente. Mas aí chega o momento triste. É uma entrada corajosa. Disseram-lhe dentre a multidão algum dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Então, sempre tem ali os fariseus. Sempre tem aqueles que estão com medo, porque a cabeça de Jesus estava a prêmio. Os judeus queriam matá-lo, e ele está indo para a Judeia. Os romanos também estavam de olho nele. E a principal guarnição de Jerusalém, a Torre de Antônia, estava à vista durante esta demonstração do povo. Os líderes dos judeus temiam que tais demonstrações levassem os romanos a lançar mão de medidas repressivas. Então o povo tinha medo. Quando se falava em rei, o Império Romano se arrepiava. Então, o que acontece é que o povo agora está com medo. Mas Jesus, ele podia ter se escondido. Ele podia ter fugido. Então, o que acontece agora é que Jesus vem corajosamente. Ele entra em Jerusalém quando ele podia ter esperado a coisa esfriar. Porque Jesus age. E nós precisamos agir. Nós precisamos desta coragem de não nos escondermos quando precisamos aparecer. Eu achei tremendo um texto que eu li, que diz que nós devemos esconder quando tentados a mostrar, e mostrar quando tentados a esconder. Então, Jesus agora é tentado a se esconder, mas ele se mostra. E quando querem fazê-lo rei, ele se esconde.
ele passa por entre a multidão. E Jesus está chamando homens e mulheres que estejam dispostos nesta hora, e principalmente no reino, a fazerem algo pelo reino, a fazerem algo pelo mundo. Nós estamos, e quem acompanha os estudos que eu dou ao meio-dia, nós estamos com uma diferença, uma dicotomia entre o santo e o profano. E quando nós poderíamos ajudar muito, você já imaginou se cada cristão com os seus dons pudesse abençoar as pessoas? Se o professor de português pudesse dar aula dentro dos templos? Se o marceneiro, o bombeiro, o pedreiro, o eletricista pudessem dar aulas, né, para que as pessoas pudessem ter como ganhar a vida, ter uma profissão? Se os nossos templos fossem lugar onde as pessoas pudessem ter aulas na área da internet, na área digital, na área da informática, para que elas tivessem acesso ao mercado. Mas não, a gente acha que o recinto é sagrado e que não pode colocar ali pó de madeira. E Jesus tem peito de entrar em Jerusalém. E é preciso ter coragem para viver. É preciso ter coragem para aparecer quando necessário. E é preciso ter coragem para desaparecer quando as pessoas querem fazer com que você seja o que elas querem e não o que você realmente é. Então Jesus agora, ele sabe dos perigos, ele sabe que a sua cabeça está a prêmio, mas ele vai. E agora, e respondendo disso, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Os fariseus dizem assim, pede para eles se calarem. Jesus disse, olha, se estes se calarem, as pedras clamarão. Eu achei tremendo o que o Codet diz, ele diz assim, a resposta de Jesus possui terrível majestade. Olha o que ele diz, abre aspas, se eu silenciar todas estas bocas, vocês ouvirão a mesma aclamação vinda do solo. Israel é um chão cheio de pedras. E Jesus está dizendo, olha, eu não posso silenciar esse povo. Ninguém pode silenciar o povo de Deus. Ninguém pode. Tem um monte de gente com medo de fecharem os templos. Eu não estou preocupado. Porque quem está preocupado com o fechamento de templos é porque fez do templo um ídolo. É porque o seu culto, a sua relação com Deus se resume a culto templo. Ele só ora no templo, ele só prega no templo, ele só canta no templo e naquele horário previamente marcado. A religião dele se limita a isso, a religiosidade dela se limita a isso. Mas Jesus está dizendo, olha, se eu mandar esse povo calar, o chão vai gritar, a terra, a Haaretz vai gritar, vai clamar que eu sou o rei que eles esperavam. É uma verdade que não pode ser oculta. É uma lâmpada que não pode ser colocada debaixo de uma candeia. Tem um monte de gente que gostaria de silenciar
esta exclamação: bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei. E aí Jesus diz isso. Se eu silenciar todas essas bocas, vocês ouvirão a aclamação vinda do sol. É bem possível que Jesus tivesse em mente o texto de Abacuque. Meus irmãos, um dos grandes problemas nossos enquanto igreja é que a gente teme. E Jesus está dizendo: olha, nada vai parar esse povo. Se fecharem as igrejas, nós vamos pregar nas praças. Se fecharem as igrejas, nós vamos pregar nos ônibus. Se fecharem as igrejas, nós vamos pregar. O verdadeiro crente, ele é incalável. O verdadeiro cristão, aquele que recebeu Jesus Cristo como Rei de suas vidas, ele não é como o Silvio Santos. Tem crente que eu acho que parece o Silvio Santos. Se fosse possível, ele andava com um microfone pendurado no pescoço. Mas o verdadeiro povo de Deus, os verdadeiros transformados, jamais calar-se-ão. Assim como Jesus não podia silenciar aquela multidão, saiba de uma coisa: ninguém, nada neste mundo poderá deter a verdadeira igreja, os verdadeiros cristãos. Estes jamais serão silenciados. Podem fechar os templos, podem criar leis, podem tentar tirar textos da Bíblia, mas ela continuará reinando em nossos corações. Esta palavra está entranhada nas nossas almas e nós vamos continuar proclamando-a. Ninguém vai deter essa marcha, não estou preocupado com isso. E aí agora Jesus chega, ele vem no meio da celebração, e Jesus é alguém que está no meio de uma celebração e é capaz de ter seu coração quebrado ao ver, ao perceber que o outro não vai aceitá-lo. Então ele é capaz de preparar uma entrada, mas não só de preparar essa entrada, ele é capaz de celebrar com os outros essa entrada, mas ele não é só capaz de celebrar, ele é capaz de chorar ao ver que uma multidão vai ser dizimada porque rejeitou aquele que podia socorrer. E quantas vezes nós somos gente que só consegue celebrar e que a gente celebra a desgraça do outro. Por isso que eu acho que nós temos que fazer uma profunda revisão teológica nos hinos que nós cantamos. Porque há hinos que são de vingança. Porque há hinos que diz: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você lá em cima vai se arrepender. Isso não é o que Jesus ensinou. Jesus, ele não fica feliz quando ele vê no horizonte próximo a destruição daqueles que o odiavam. Ele não fica com o linguajar evangeliquez de dizer
que aquelas pessoas vão se dar mal. Não, ele é capaz de chorar. E o pranto do rei por Jerusalém. E quando ia chegando e vendo a cidade, chorou sobre ela. Ele não se alegrou. Ele não disse bem feito. Ele não disse, olha, vocês agora vão ver. Não, ele amava aquele povo. E deixa eu te dizer uma coisa, se você não amar as pessoas para quem você prega, você jamais será um pregador segundo o coração de Deus. Nós não podemos pregar como Jonas. Nós temos que ser pregadores como Jesus. Que mesmo sabendo que aquele povo vai rejeitá-lo, que mesmo sabendo que boa parte da nação vai rejeitá-lo e que eles vão perecer, que eles não o aceitarão como rei, não aceitarão sua mão estendida, não aceitarão seu socorro, mesmo assim ele chora. E o pranto aqui no original grego é o pranto de morte. É o pranto da perda de um ente querido. E vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence. Agora isso está encoberto aos teus olhos. Jesus chora e ele diz, como eu queria, como eu desejo que vocês compreendessem que hoje é o dia de vocês. Que a visitação celestial está batendo na tua porta, que a graça destila na tua direção. Jesus diz, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, Jesus está dizendo, hoje é o teu dia. Hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da transformação, hoje é o dia que vai ser o divisor de águas na tua vida. Mas o povo de Israel não entendia isso. Que aquele dia em que Jesus entrou montado no jumento, podia ter mudado toda a sua história. E que hoje muita gente não compreende. Que hoje é o dia onde Deus pode mudar completamente o teu destino. Mudar completamente a tua história. E Jesus chora ao ver que muita gente não consegue compreender isso. Ao ver que muitos homens e mulheres não conseguem enxergar, porque estão, como os judeus, preocupados com a política, preocupados com a pandemia, preocupados com o salário, preocupados com a religião, e estão cegos para as oportunidades que Deus lhes proporciona. E Jesus diz, este é o teu dia, hoje é o teu dia. Hoje é a tua hora, você que está me escutando em qualquer lugar do mundo. Porque nós temos que chegar em Moçambique. Eu não sei onde você está me escutando. Eu não sei em qual lugar, mas o que eu desejo é que você conhecesse que hoje é o dia da tua visitação, que hoje é o dia. Porque na teologia e na Bíblia, a graça sempre precede o juízo.
preste bem atenção, a graça sempre precede o juízo. Antes dos romanos virem, no ano 70, Jesus veio montado no jumentinho. Mas como eles não quiseram o príncipe da paz, eles escolheram a guerra. Quando eu rejeito uma coisa, eu já escolhi a outra. Vou repetir. Quando nós rejeitamos a paz, nós não estamos neutros. Nós já escolhemos a guerra. Quando nós rejeitamos a Jesus Cristo, nós já fizemos a nossa escolha. Israel já tinha feito a sua escolha. Não te queremos. Você não se enquadra naquilo que a gente busca. Porque nós vivemos numa sociedade que quer um Deus segundo eles. Um Deus à imagem do homem. Um Deus criado por eles, caricaturado por eles. Um Deus que sirva de o mordomo do Batman, o Alfred. Um mordomo de luxo. As pessoas não querem um Deus que governe, mas um Deus que elas possam manipular e governar e dirigir e que elas possam usá-lo em benefício próprio. E os judeus queriam um assim. Não que eles servissem a causa do Messias, mas que o Messias servisse a causa deles. E nós estamos numa sociedade assim, que quer um Jesus, sim. Que quer Deus, sim, mas quer um Deus segundo eles. Quer um Deus que desengripe o portão. Quer um Deus que ajude o filho a passar na faculdade. Quer um Deus que traga o marido de volta. Mas não quer um Deus que diz assim, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E sabe o que é cruz? Cruz não é um marido embriagado. Cruz não é um filho usuário de droga. Cruz é instrumento de morte. Jesus tomou a cruz e morreu nela, e ele nos convida a morrermos com ele. E ele nos chama a negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e morrermos com ele, para ressuscitarmos. Para sermos novas criaturas, para sermos gente diferente. Meu amigo, Jesus não veio aqui para fundar mais uma religião. Jesus não é fundador de religião. Jesus é alguém que transforma o ser humano de dentro para fora em uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criação. O grego diz physis. Ele não remenda, ele não faz reparos, ele cria de novo. Ele faz em nós uma nova criação, mas Israel não queria, porque ele não se enquadrava nos planos deles. E você não quer Jesus porque Jesus da Bíblia não se enquadra nos seus planos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é Jesus que tem que se enquadrar nos teus planos. É você que tem que se enquadrar nos planos dele. Não é assim, Jesus veio e agora eu vou à igreja para ele me ajudar. Não. É dizer, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Para abrir mão da minha. Por isso eu não canto mais, eu quero de volta o que é meu. Porque nós compreendemos como Paulo que disse, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então os meus sonhos morreram quando eu me converti. E agora os sonhos que enchem, permeiam a minha alma, são os sonhos de Cristo, é a vontade de Cristo, é dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu, é lutar, é imprimir todas as minhas forças, é pegar todos os talentos que Deus me deu e usar para que a vontade de Deus seja feita, para que eu possa me enquadrar nessa vontade. Não é Deus que se enquadra na minha ou na tua. Somos nós que temos que nos enquadrar na dele. E o pior não é isso. O pior é que a definição de pecado, segundo o Catecismo Maior de Westminster, é que pecado é toda e qualquer transgressão da lei aliada a uma falta de conformidade. E eu vou colocar na ordem. É a falta de conformidade para com a lei de Deus e a transgressão da mesma por meio da criatura racional. Ou seja, eu e você não conseguimos entrar na forma. Eu e você não conseguimos ser do jeito que Deus quer. E além de não conseguirmos ser do jeito que Deus quer, nós ainda fazemos o que Ele não quer. E aí a salvação é um milagre. É Deus fazer com que eu entre na forma. E aí só um milagre. A salvação é um milagre. A salvação é um milagre. É fazer com que alguém que é ímpio, que no hebraico significa torto, entre na forma de Deus. É um milagre que só o Espírito Santo pode fazer. E é um milagre que emana da cruz. E Jesus diz: mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Você não consegue enxergar, você não consegue ver, você não consegue perceber. Não é que eles fossem cegos, é que seus olhos e seus corações estavam com prioridades diferentes. Hoje eu falei na escola bíblica da ADBV, da Assembleia de Deus Bela Vista, sobre as prioridades do cristão. Se você quiser ver, estão lá no meu canal, no YouTube. Então, o motivo do pranto do rei. Por que Jesus chora? Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão, e a ti e a teus filhos que estão dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Jesus está dizendo: eis o motivo. Vocês fizeram a escolha. E eu estou profundamente triste porque vocês fizeram a escolha errada. E eu peço e rogo a Deus que você hoje possa fazer a escolha certa. Que você hoje possa chegar e dizer: Deus, eu não posso mudar a minha vida. Assim como o leopardo não pode mudar as manchas da sua pele, você não pode mudar a sua vida. A salvação é um milagre de Deus. Sem Jesus, esse povo não conseguiu ver. Esse povo estava perto, mas perto geograficamente e distante espiritualmente. E talvez você esteja as duas coisas. E eu quero te dizer uma coisa: Deus chega perto. Assim como Jesus oportuniza Jerusalém, passando por ela, entrando nela, Jesus dá oportunidade a mim e a você de arrependimento, de ter paz, de celebrar, quando Ele fala comigo, com você, através do Evangelho. E a resposta, quem vai dar somos nós. Mas Ele fica triste, Ele fica angustiado, porque Ele sabe que nem todo mundo vai dar a resposta certa.
E aí ele diz, olha, vai chegar o ano 70, em que Tito Vespasiano vem, e aí vocês vão sofrer. Mas ele não está feliz. Ele não celebra a desgraça. Ele não fica feliz quando um pecador morre. Ele não fica feliz com sua dor, com a sua perda, com o seu sofrimento. Ele não bate palmas quando você blasfema, quando você tripudia, quando você zomba, quando você faz chacota com ele, e no dia que você se arrebenta, no dia que você se dá mal, não pense que Jesus se alegra, que ele fica feliz por você ter entrado e tomado decisões erradas e entrado por caminhos equivocados. Não pense você que Jesus vai se alegrar se um dia tiver que mandar você para o inferno. Você vai ver um Deus que chora, que diz, eu não queria que você fosse. Eu não fiz o inferno para você. Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aquele povo não quis. E aí Jesus termina dizendo qual é o fator que gera esse pranto. Ele diz, pois que não conhecestes o dia da tua visitação. O cronos, o tempo. Você não conheceu. Aqui a palavra dia, ela tem a ideia de todo o ministério terreno de Jesus, que a gente chama de encarnação. Encarnação não diz respeito só ao nascimento, vai do nascimento à sua morte. É isso que a Bíblia chama de encarnação, é o período do nascimento até a morte de Jesus. Jesus, vocês não conheceram o dia da visitação de vocês. Deus visitou Israel. Deus andou pelas ruas de Jerusalém. Deus falou com o povo. Mas muitos não ouviram. Mas muitos estavam tão ocupados que não havia em seus corações lugar para o rei montado num jumento de paz. Que não havia lugar na sua intelectualidade para a mensagem simples e tocante e penetrante do Messias. Que eles não estavam dispostos a abrir mão da sua teologia para crerem na teologia do Messias. Eles não estavam dispostos a acreditarem que eram pecadores. Eles estavam imaginando que eles podiam cuidar da própria vida e que eles não precisavam, como diz hoje, ninguém precisa de salvador da pátria. Hoje é uma frase cada dia mais recorrente. Não há salvador da pátria. Há controvérsias. Há sim um salvador da pátria. Só que esse salvador da pátria é um salvador querido por muitos, celebrado por muitos, recebido como rei, que se torna senhor de muitos, mas rejeitado por outros. E aqueles que o rejeitam, ele chora, ele se entristece, porque ele sabe que o futuro deles será triste, e ele não se alegra. E eu quero dizer hoje que Jesus te chama. Jesus hoje entra não na Jerusalém, mas ele hoje quer entrar na tua história. E para isso ele cria um monte de drama.
Ele cria um monte de situações para que você possa ser capaz de estar com o coração aberto, com a mente preparada para ouvi-lo e para recebê-lo. Então tem um monte de coisas que aconteceram na tua vida que foram nada mais, nada menos do que preparação para você ouvir a mensagem do Evangelho. Para que a tua mente, o teu coração, estejam preparados para que você possa ouvir e compreender. E hoje você tem a decisão a tomar. Você vai celebrar como os discípulos e vai dizer: eu recebi uma paz que veio das alturas, ou você vai rejeitar como a nação fez. A escolha é sua. E se você quer receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, onde quer que você esteja agora, não há uma oração feita. O que há é um desejo seu, teu, de entrar em comunhão com Deus. Então, onde você estiver, não importa o lugar, não importa a situação, arrependa-se. Ninguém vai entrar no céu sem arrependimento. Ninguém vai entrar no céu achando que é bom. Sabe quem é que vai entrar no céu? São aqueles que descobriram que são ruins. Né? São aqueles que descobriram sua indignidade, sua maldade. São aqueles que descobriram: eu não presto, mas a graça de Deus me alcançou. Então, se você acha que presta, se você se acha bom, e se você diz: Deus, fique fora dos meus problemas, que eu consigo resolvê-los, então você não precisa de Jesus. Mas se você chegou à compreensão de que você não é bom, e que você não consegue se adequar à vontade de Deus sozinho, e que você quer perdão, quer mudança de vida e quer salvação, então Jesus Cristo quer entrar na tua vida. Então, assim como ele entra em Jerusalém trazendo paz, ele entra na tua vida hoje trazendo paz, trazendo celebração, trazendo leveza para a tua vida. Para isso é necessário que você se reconheça pecador e creia que lá na cruz ele morreu para ser o teu redentor. Então, 2 tipos de resposta nós damos a ele. Ou a resposta da alegria, onde Jesus celebra, ou a resposta do pranto. Que Deus abençoe. Se você não é cristão, vem hoje a Cristo. Se você está desviado, reconcilia-te com Cristo. Se você está desigrejado, procure uma comunidade da fé para você se congregar, se alimentar, usar seus talentos para a promoção do reino. Jesus não precisa de mim, não precisa de você. Mas eu e você precisamos dele desesperadamente. O meu desejo é que você hoje tome a decisão certa. Então Jesus está de braços abertos. Fale com ele. Converse com ele. Como, pastor? Do jeito que o teu coração sentir. Fale com ele agora. Diga para ele o que você precisa. Peça a ele que te salve. Deus te abençoe. Até amanhã, ao meio-dia, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Um abraço para o meu amigo pastor Israelita. Foi uma honra tê-lo aqui. Um abraço a todos. Amanhã, ao meio-dia, nós estamos comentando os ensinos de Jesus. E amanhã nós terminamos as parábolas. Amanhã nós vamos começar a fazer a exegese de textos no Evangelho de Marcos. De
ter uma reflexão de como é o nosso cristianismo e como é o cristianismo que Jesus ensinou. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E você que creu, se você quiser receber ajuda espiritual, se você quer receber mensagens da palavra de Deus, então entre em contato conosco. Que Deus te abençoe. Até amanhã.